não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isso quer dizer que não na cultura de hoje está impregnada a ideia de que a seguinte ideia. Nós existimos num mundo físico, composto de seres acessíveis aos sentidos, e tudo o mais é criação da nossa mente, individual ou coletiva, é criação cultural. Digo, Zé Mané, isso que você está chamando de mundo físico, acessível aos sentidos, isso jamais existiu. Se você somar todas as impressões sensíveis que você teve ao longo da sua vida, elas não compõem um mundo. Elas são nada. E você então viveria num mundo absolutamente subjetivo, composto apenas das suas sensações. Sensações, afinal de contas, são coisas que acontecem no seu corpo. Quando você percebe uma imagem, um som, um gosto, um toque, aonde aconteceu isso aí? Aconteceu no seu corpo. Não é isso? Se esta fosse a realidade, você viveria cercado num mundo inteiramente subjetivo, constituído apenas dos estímulos que o seu corpo recebe. Você jamais teria ideia de uma constituição objetiva do mundo. Nós chegamos à constituição objetiva do mundo através do quê? Da imaginação que completa a percepção. Então, longe de a realidade ser constituída das estimulações sensíveis, e o resto ser tudo criação subjetiva, humana, é ao contrário. A objetividade do mundo, a presença unitária do mundo, é percebida pela imaginação. E aquilo que nós chamamos de percepção sensível nunca existe separadamente. Nós só podemos falar de percepção sensível no sentido abstrativo. Porque toda e qualquer percepção sensível está sendo completada por imaginação e memória no mesmo momento. Não existe uma percepção isolada, percepção atomística. A concepção de percepção sensível, de sensação, é totalmente abstrativa. Não existem sensações. Só existem sensações como componentes da percepção total, a qual é constituída, sobretudo, de imaginação. Ou seja, a imaginação nos instala na realidade, usando vários elementos, alguns presentes, sensações recebidas, outros anteriores, depositados na memória, outros estruturados na sua imaginação imediatamente com esses dois elementos. Mas é isto que nos coloca no mundo real. Então, o mundo real é essa totalidade, tá certo? Do percebido, do imaginado, do antecipado, etc, etc. Porque tudo isso é percebido, imaginado, antecipado de acordo com as propriedades reais dos objetos. Agora, se nós abstrairmos tudo isso, sobra só as percepções sensíveis, eu digo, bom, as percepções sensíveis não constituem um mundo de maneira alguma. Constitui apenas o conjunto das alterações que o meu corpo sofreu. Ora, uma ameba tem sensações. Prova que se você cutuca a ameba, ela se mexe. Então este mundo subjetivo existe até numa ameba. O que ela não tem é o quê? É a imaginação.
Então, ela não chega a captar essa dimensão de realidade, ela capta apenas a dimensão do que o Xavier Zubiri chama de estimulidade, ou seja, aquilo que afetou o corpo dela. Então, essa é a mesma coisa que dizer, o mundo da ameba é constituído exclusivamente do corpo dela. O que é em volta é percebido apenas como alterações sofridas dentro do corpo dela. Então, para a ameba não existe mundo, meu filho. Existe somente ela, a subjetividade corporal dela. Se o mundo real fosse constituído apenas dos entes sensíveis, com as informações sensíveis que eles podem nos dar, nós viveríamos no mundo da ameba. Nós só perceberíamos nossas próprias alterações. Estão acompanhando isto? Se nós vivemos num mundo real, nós sabemos que os objetos têm propriedades, têm presença, que eles se articulam uns aos outros, que eles formam, vamos dizer, a unidade da presença do ser. Nós sabemos tudo isso por quê? Porque nós temos imaginação. Está entendendo? Então, a imaginação não é feita para tirar você do real, mas para instalar você no real, meu Deus do céu. Ora, há mais um outro motivo pelo qual a imaginação é tão importante para o conhecimento do real. Vamos supor que você vem caminhando por uma rua e você vê lá um cachorro deitado. O cachorro pode, quando ele vê você, ele pode abanar o rabo, ele pode não ligar para você, ele pode começar a latir, ele pode te atacar ou ele pode fugir. Agora, ele não vai sair voando. Ele não vai cumprimentar você em alemão. Tá certo? E tem uma série de coisas que ele não vai fazer. Ou seja, na hora que você percebe o cachorro, existe esse conjunto de expectativas quanto ao que ele pode fazer. E é este conjunto de possibilidades que faz com que ele seja um cachorro. Porque, por exemplo, se for um cachorro empalhado, não é um cachorro. Então você sabe que ele não vai fazer nada. Então, você sabe a diferença de você perceber um cachorro empalhado e perceber um cachorro. Por que você sabe que é um cachorro? Porque ele tem forma externa de cachorro? Figura de cachorro? Não, porque um cachorro empalhado também tem. Você percebe que ele é um cachorro, por quê? Porque ele tem as potências de um cachorro. Quer dizer, há um dinamismo dentro dele. E esse dinamismo mostra várias possibilidades de ação que ele pode realizar no instante seguinte. E você percebe isso imediatamente, é por isso que você sabe que é um cachorro. Então, isso quer dizer, o que nós chamamos de realidade jamais é constituída somente da presença estática dos corpos, mas é constituído de um sistema imenso de dinamismos e possibilidades que estão aí, latentes naquele momento mesmo, prontas a acontecer. No instante seguinte. Ora, se você fosse privado da percepção destas potências, você não entenderia nada do que está acontecendo em volta. Você estaria completamente fora da realidade. Então, através da imaginação, você capta esse conjunto, não ele inteiro, evidentemente, mas um conjunto imenso de possibilidades. Não é isso? Inclusive com relação ao seu próprio corpo. Como é que você percebe o seu próprio corpo? Como uma simples presença tridimensional agora, ou como potência, como por exemplo, eu posso fazer esse gesto. E se eu mandasse a minha mão se mexer e ela não se mexesse? Seria muito esquisito. Então, isso quer dizer que a percepção do mundo real é a percepção de um conjunto imenso de dinamismos e potências, e não a percepção simplesmente de corpos estáticos.
Ou seja, amputado da dimensão do potencial ou do possível, o mundo real não é mais mundo real, é uma fantasmagoria estática que nunca existiu. Então você veja a profunda estupidez que existe em pensar que o mundo real nos é dado pela percepção sensível e o resto tudo que vem da imaginação é tudo irreal, criação nossa. Não, isso não é criação nossa, isso é o ajuste da nossa consciência à estrutura do mundo real. É pela minha antecipação do que o cachorro pode fazer que eu sei que ele é um cachorro. Se eu não conseguir antecipar nada, eu não posso distinguir um cachorro de um cachorro empalhado. Ou não posso distinguir o cachorro de um gato. Por exemplo, eu sei, vendo o cachorro ali deitado, eu sei com certeza absoluta que ele não vai miar, nem fazer piu-piu. Nem conversar comigo em inglês, em português, ou alemão. Eu sei que ele não vai fazer nada disso. Então, esta expectativa que eu tenho é só expectativa, é uma coisa que existe só na minha mente. Como existe só na minha mente? Porque eu digo que se eu não perceber este potencial no cachorro, eu não perceber o cachorro, eu digo, mas se o cachorro não tiver esse potencial, ele não será um cachorro. Então isso não está na minha mente, isso está nele. As possibilidades que eu percebo não estão em mim, estão nele. E é porque eu as percebo nele que eu sei que é um cachorro. E é porque ele possui essas possibilidades que ele é um cachorro. Então esta antecipação não está criando nada. Isso é percepção. Por que nós não podemos dizer que existe aqui a percepção sensível e em cima a imaginação que cria um monte de coisas? Por quê? Porque o momento presente, que pode ser percebido exclusivamente por sensação, não está separado do seu momento seguinte, que só existe como potencial. O potencial está presente nele. Vocês estão acompanhando isso aqui? Isso quer dizer que se eu fosse reduzido apenas aos meus 5 sentidos, eu não perceberia nada. Absolutamente nada. Nada. Ora, qual é o correlato objetivo das sensações? É a presença material. Ou seja, um mundo que fosse constituído de presenças materiais seria absolutamente irreal. Porque ele não teria o quê? O potencial. Do mesmo modo que se eu percebesse só com os sentidos e não tivesse antecipação, eu nada perceberia de real, as próprias coisas, se elas fossem desprovidas do seu potencial e tivessem apenas a sua presença corporal, elas não poderiam existir de maneira alguma. Elas seriam apenas conceitos. Então, aonde existe um objeto composto somente das suas propriedades físicas dadas? E aonde existe uma pura percepção sensível no ser humano? Digo, só no mundo dos conceitos. Isto é um produto mental. Isso é, o famoso mundo material que constitui a realidade é puramente mental. Só existe como conceito, não existe como realidade. Existe como conceito porque nós conseguimos abstrair, separar uma coisa da outra, então nós supomos que, numa percepção real qualquer, percepção preenchida de todos os seus elementos, eu posso, mentalmente e retroativamente, separar na minha mente o que é o elemento de antecipação, o que é o elemento de imaginação, o que é o elemento de sensação. Eu posso distinguir, não é que eu posso separar, eu posso distinguir mentalmente, mas não posso separá-las na realidade. Nem por um único momento. Então, isso aqui é o suficiente para você entender. Qualquer sujeito que chega para você dizer que é um materialista, ele é uma besta quadrada. O sujeito que é um materialista, ele não examinou o problema por 2 minutos e não é capaz de imaginar. Não é capaz de fazer isso. Quer dizer, o materialismo é uma simples doença mental. Não é uma doença mental, é uma doença do intelecto, é uma falta de inteligência. Tá certo? Então, o mundo real não é composto de matéria. O mundo real é composto de uma infinidade de dinamismos, de potencialidades, que estão se desenrolando o tempo todo. E que chegam a nós, não através da percepção sensível, mas da imaginação, ou seja, nós vivemos dentro deste mundo
imaginário, por assim dizer, deste conjunto de possibilidades, desse conjunto de tensões, entendeu? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu nem estou vendo a maioria de vocês, né? Mas eu sei que vocês estão ouvindo e que o que eu estou dizendo tem algum efeito em vocês. Desencadeia ideias, associações de ideias, imaginações, reações emocionais, etc, etc. Toda esta tensão está aqui presente. Se eu me esquecer disto e imaginar que eu estou aqui apenas falando sozinho dentro de uma sala, eu estou na realidade, não, aí eu fugi, aí é que eu fugi da realidade. Então você vê, toda esta presença de vocês, para mim, no momento, é apenas, entre aspas, imaginária. E, no entanto, é ela que é a realidade desta situação. Estão entendendo? Então, toda essa primeira etapa do nosso curso se destina a fazer vocês tomarem posse, tá certo? Desta capacidade que todos nós temos de percepção do mundo como coisa real, como coisa viva, presente, atuante, que se desenrola no tempo, né? E que contém a cada momento, além dos dados já presentes, contém um conjunto de dinamismo, um conjunto de tensões e potenciais que marca a sua verdadeira presença. Note, em nenhum momento da sua vida, mesmo um momento infinitesimal, você esteve diante de um mundo estático constituído apenas de presenças corporais. Mesmo que você estivesse, digamos, num deserto, onde você só tem areia e pedras, né? Por exemplo, você sabe que no instante seguinte o sol pode assar você. Se você não tivesse consciência disso, você saberia que está num deserto, meu filho? Só porque está vendo areia e pedras? Não, então você estaria fora da situação real, você estaria apenas vendo uma aparência ilusória de areia e pedras. E não um lugar real, efetivo, chamado deserto. A temperatura, a mudança da temperatura. Você acha que a temperatura vai ficar estática? Todo mundo sabe que no deserto, de dia é um calor infernal e de noite é um frio temível. Você sabe disso. Você sente a mudança da temperatura. E você sabe que ela vai mudar mais depois. Se você não soubesse disso, e você imaginasse apenas a temperatura atual como uma coisa estática, eu digo, existe temperatura estática? Não, temperatura é mudança de temperatura, gente. Temperatura estática, permanente, jamais poderia ser percebida. A temperatura é percebida através das suas modificações. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro.
E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.